Fala, cowboys, tudo bem com vocês? Hoje, voltando aqui de uma missão temporária de ponto de tiroteio, né, com os 3 recursos coletados. Quem quiser dica, bastante, né, mochila cheia aqui de recursos coletados. Quem quiser dica de como fazer ponto de tiroteio de forma fácil, independente do nível aí, dá uma olhadinha aí no canal, tem vídeo bem útil para vocês, beleza? Hoje, trazendo aqui construções. Como que funcionam as construções, os níveis delas, variações, acabamentos e estratégias aí de otimização, beleza? Começar aqui então pela parede de palha, que é a mais tradicional, ela começa com recurso, nenhum recurso refinado aqui, né, logo no início do jogo. Então vocês vão usar a parede de palha ali até o nível 35 ou 20 mais ou menos, né, depende do desempenho de vocês no jogo, mas aí até o nível 15, 20 é bem tranquilo, né. Depois vocês começam a produzir já a parede de pinho, que vai até o nível 35 mais ou menos, e aí pegando o nível 35 vocês começam a produzir o xisto, né. Vocês vão liberar um mapa amarelo aí, né, já vão poder conseguir farmar no mapa que é amarelo. Então nível 35 vocês conseguem fazer, eh, já a evolução da parede de pinho, tá. Então, pegou o nível 35, já começa a pensar em fazer esse piso de xisto, né, que vai usar esses recursos aqui, né, essa pedra aqui mais clarinha, a madeira mais clarinha, então vocês fazem o piso de xisto, ele fica com o acabamento já mais clarinho dentro da base, fica bacana, mas o mais importante é a força no ataque dos bandidos, né. Então, o ataque dos bandidos aí, fica mais tranquilo por causa disso, tá. Então, parede de xisto. Quando vocês forem liberar o norte, é importante que vocês já tenham uma parede de xisto na base de vocês. Vai liberar o norte sem parede de xisto, só com parede de pinho, vai tomar invasão. Então, fiquem bastante atentos aí como, eh, proteger a base de vocês, tá. Depois eu vou mostrar minha base, como que eu faço para garantir aí que nunca tenha essa penetração dos inimigos aí na base para roubar os meus recursos, beleza? Então, piso de xisto já começa a ficar com uma carinha de casa mesmo, né. Depois do piso de xisto, galera, vocês vão, liberar o norte. Liberou o norte, fez o norte, aí evoluiu, avançou no mapa. Depois que libera o norte, vai liberar o sul. Só que o norte, então, quando liberar o norte, a gente vai conseguir fazer a parede de basalto aí, que é essa toda de pedra. Fica bem bonitinha a casa aí quando vocês fizerem, conseguirem cercar ela toda com a parede de basalto, para liberar depois a ponte, né, a ponte que vai dar acesso ao sul. Não liberem a ponte sem ter as paredes de basalto, pessoal. Foquem na parede de basalto, faz uma parede de basalto, para proteger bem essas bases, tá. Então, vai começar a farmar no sul, capricha um pouquinho, dedica um pouco de tempo para fazer as paredes de basalto. Assim como isso também serve para liberar o pântano. Quando vocês forem lá para o pântano, que vão fazer o conserto do barco, é importante que vocês tenham aí pelo menos uma camada da parede de granito, né. O granito, que é esse material aqui, ó, vocês farmam no sul, né, depois que o sul vocês tiverem explorado bastante aí já com os recursos legais, é importante vocês fazerem essa parede de granito, tá. Então tentem fazer pelo menos uma camada aí de parede, né, de granito na base de vocês. Como eu falei, daqui a pouco eu já mostro a minha base, como que eu economizo recursos botando recursos onde realmente precisa colocar, beleza? Então, parede de granito. Quando vocês, liberaram o pântano, então a parede de granito já vai estar feita, e aí quando estiverem lá no pântano, vocês vão conseguir fazer essa parede azulzinha aqui, né. Essa parede verde é legal, mas eu particularmente não acho tão bonita, eu prefiro a branca aqui ainda, mas essa azul dá uma cara de aconchego que eu acho muito bacana. Então, no pântano, né, vocês vão ter esses recursos aqui, ó, essa pedra mais clarinha, uma parede, uma madeira bem laminada, bem bonita também, e essas ligas de arma que se chama aqui, a gente vai conseguir farmar lá no pântano para fazer essa parede aqui, que fica azul por dentro e como se fossem tijolinhos aí, né, tijolos bem acabados por fora, tá. Então ela fica uma aparência bem clean, bem cara de casinha aí. Vocês podem ver outros vídeos na internet, quem tem uma casa bem bonita com essa azul, fica um acabamento bem legal, beleza? E aí depois ainda, vocês vão poder fazer quando tiverem lá nas terras boreais, que é a última parte do mapa, vai ter uma nova parede aí, né, vocês podem ver eu não tenho os recursos aqui para fazer com esses materiais, mas dá para fazer uma parede aí de grau 7, tá? Então as paredes
elas têm 1 grau a mais do que as armas de equipamento, então aqui contando, né, se a gente for pensar aqui na parede de palha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ter os 7 aí, que são os recursos lá das terras boreais. Beleza? Eu vou dar um pause aqui, mas eu volto com a minha base para mostrar para vocês como que eu defendo ela para fazer essa economia no jogo. Pronto, galera. Base já está organizadinha aqui, ajustada. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou passar aqui andando, né, na minha entrada, humilde entrada aqui, e depois eu vou explicar para vocês, tá? Vejam que tem bastante parede aqui que eu fiz de proteção, mas um detalhe que vocês vão começar a ver, aqui para baixo tem bastante parede, mas quando começa a subir, cadê as paredes aqui do resto da minha base aqui, ó? Tudo sem parede, galera. Tudo sem parede. E aí aqui para baixo volta as paredes de proteção, tá? Mas tá meio bagunçado, cada um se encontra na sua bagunça aí, né? Mas todos os depósitos aqui acessíveis. O que não está acessíveis são as bancadas, tá? As bancadas eu não preciso deixá-las acessíveis. Então, voltar para cá, para ter uma visão mais aberta aqui, tá? Eh, Bastante proteção, vocês podem ver aqui. Está meio bagunçado, mas eu vou explicar para vocês como é que é a organização da minha bagunça. Mas o que que tem de segredo nessa super base aqui, galera? Economia de recurso e otimização de espaço. Quando a gente olha para as oficinas, eu consegui encaixar cada uma das construções grandes, né, de recinto, vacaria, galinheiro, cada uma dessas construções aqui, de uma forma que a gente não consiga andar entre elas. Então eu não preciso fazer parede, galera. Se vocês querem economizar parede, querem economizar material, querem economizar recurso, usem dessa estratégia. Eu tenho um outro vídeo com um outro layout de base aí para quem interessar também no canal, mas essa aqui já é a minha última versão aí, que agora que eu estou nível 100, pegando 110 para liberar terras boreais, é o layout que se torna mais eficiente, tá? Então, para quem está indo até nível 100, dá uma olhada no outro vídeo também, que também tem uma sugestão lá, veja qual mais se encaixa à sua realidade. Quem está nível menor, né, nível 30, 40, 50, 60, talvez vocês não vão ter todas as construções ainda, né? Mas aí adapta, né? Ah, eu não tenho galinheiro, então fecha aqui, né? Ou faz ela um pouco menor, conforme vocês forem utilizando e necessitando dos espaços. Eu vou passar a estratégia aqui, então é essa. Encaixa de uma forma que vocês não consigam andar. Tá, mas como que eu vou saber se eu consigo passar ou não? Vem aqui, faz o teste. Passa, não passa, beleza. Tem as portas, né? Tem que cuidar bastante aqui, ó. No celeiro ele tem 2 portas, né? A porta ficou porta na parede cega aqui da outra construção. Aqui no canto, tira o móvel, tenta passar com o personagem, vê se ele passa. Ah, não passa, beleza, então tá seguro. Cuidar com essas entradas, pessoal. Botou essa entrada aqui, ó, se fosse para dentro, ia passar, né? Outra entrada aqui, ó, para cima, ó, não passa. Se ela fosse aqui no meio, já ia dar errado, ó, ia conseguir acessar. Porque os NPCs, eles passam, aí os bandidos, eles atacam e passam dentro desse espaço, tá? Vacaria, a mesma coisa, tá? Tem uma porta ali de acesso. Vamos ver se eu vou conseguir pegar aqui. Eu acho que essa porta está cega com a outra aqui. Então, não tem acesso à vacaria. Mas precisa acessar a vacaria? Aqui, ó, acessei. Acessa a vacaria? Acessa. Dá para acessar por fora aqui ainda. Menos isso. Mas precisa? Não precisa. A gente não precisa ir aqui para fazer o jogo andar, beleza? Mesma coisa aqui, tenta, a gente consegue acessar a bancada, mas o inimigo não destrói, tá? O que que o inimigo consegue fazer? Ó, aqui tem passagem, passou, ele consegue destruir essa parede? Consegue, só que ele não acessa a bancada. Ele consegue destruir essa parede aqui por dentro? Consegue. E aí aqui embaixo eu botei a carroça, né? A minha carroça nunca está na base, e eu sugiro isso para vocês, nunca deixem a carroça na base de vocês, só se vocês forem fazer upgrade aí da carroça, né? Então traz ela, faz upgrade, bota na estrada de novo, porque daí não tem risco dela ser atacada, beleza? Então aqui é mais 2 paredes que eu tenho de proteção, o inimigo não consegue passar aqui, ele tem que vir aqui, quebrar aqui e depois ir atrás dessas paredes aqui também, beleza? Ele não passa, ele não chega nas estacas que estão ali do outro lado, só se ele der a volta.
E aí eu tenho o contorno, né. Para vocês entenderem, né, as estacas também têm 3 níveis. As estacas elas começam com material básico aqui, né, de madeira, então ela ajuda bem no começo do jogo só, depois ela começa a perder eficiência. Aí quando vocês liberarem o norte, vocês conseguem fazer a evolução dela aqui, essa evolução vai para a estaca de ferro, então ela começa a ser mais eficiente lá quando você libera o norte, né, o norte nevado ali. E aí o terceiro, que é o arame farpado, para vocês fazerem evolução é só quando liberou terras boreais. Aí quando tiver terras boreais, vocês podem evoluir para o arame farpado também, tá? Eu botei eles aqui para vocês darem uma olhada no visual. E os sacos de areia também, ele tem 3 níveis. O primeiro saco de areia, ele usa recursos também bem básicos, né, para conter aí, retardar, né, atrasar os inimigos. O segundo, ele já vai liberar do mesmo ritmo com as estacas, né, lá com o norte, com o ferro. Então ele basicamente só vai ter um pouquinho de madeira aqui junto, tá? O layout dele não muda quase nada. E o próximo ele libera também no pântano, né, desculpa, falei terras boreais, mas libera no pântano, né, aqui o arame farpado também libera no pântano, e aqui libera no pântano, o layout dele também só tem umas estacas mais fortes, tá. O arame farpado eu acho bem bonitinho aí também para jogar. Como é que funciona? Esses 3, né, estaca, arame farpado dá dano, e o saco de areia atrasa, né, então essa é a ideia deles. E a gente pode colocar eles tanto encostados aqui na parede, porque não precisa de piso, ou a gente pode colocar dentro da construção também, a forma que a gente achar mais eficiente, tá? Dá para rotacionar e botar da forma que quiser, beleza? Vou voltar para dentro da base, depois a gente faz de dentro para fora para mostrar como é que eu coloco as coisas. Então, se vocês forem usar essa estratégia, eu já vou passar a ordem aqui, tá? Comecem da esquerda para a direita sempre. Estábulo, o estábulo é importante que ele fique na ponta por alguns motivos, como ter acesso ao cavalo aqui para quem usa o cavalo, para olhar o loot do cavalo, então é importante ter acesso ao cavalo. Eu ando basicamente só dentro da base, né, para quem quer sair para o mapa não precisa sair correndo para fora do mapa, é só ir no cavalo e dar um cavalgar, né, então essa é a estratégia que eu uso. O ponto de ressurgimento eu também botei aqui do lado já dentro da base, então eu só saio da base a pé, né, aqui para mostrar, fazer vídeo com vocês, ou para quando é para defender, né, eu venho, saio, dou a volta e ataco os inimigos aí aonde precisar, tá? Então, começa com estábulo, sequência estábulo, celeiro, recinto dos animais, vacaria, galinheiro e finaliza com a caravana e com a carroça. Beleza? Essa é a sequência. Por que que é essa sequência? Por que que eu não posso fazer essa outra sequência? Vocês podem tentar, existem algumas outras combinações, mas o que vocês têm que cuidar é, se vocês colocarem a vacaria do lado do celeiro, dificilmente vai dar certo, para otimizar o máximo do espaço. Ou vocês vão ter que perder algum espaço ali entre eles, ou vocês vão conseguir passar nesse vão aqui, tá? Por que que só tem um recinto aqui do lado do celeiro? É porque vocês podem ver que tem um espaço aqui. Só que o único móvel que encaixa do lado do celeiro é o recinto ou o galinheiro. Os outros dois, que é a vacaria e o estábulo, não encaixam nesse canto aqui do celeiro, beleza? Lembrando que o celeiro é importante ter acesso interno, se vocês quiserem entrar ali para guardar e olhar o loot, né? Então, essa é a estratégia que eu utilizei. Recinto cuida muito com os acessos às portas, tá, pessoal? Sempre verifiquem os dois lados da porta. Então, se manterem nessa posição é garantido que vai funcionar. Vacaria, a mesma coisa. Então, e galinheiro também tem as portas, tem que cuidar, tá? Porque eles passam por essas portas, é bem comum. Esse layout está validado, galera. É impenetrável por essa parte aqui, pelas laterais ou pela parte superior. O único espaço que eles podem atacar é a parte de baixo, né, desses cantos aqui que eles conseguem atacar. Todo o restante está protegido, eu não preciso gastar madeira, não preciso gastar recurso, é muito mais fácil eu evoluir essas construções aqui. Próximo passo da estratégia, galera. Mas está tudo largado dentro dessas construções? Sim. Por quê? Porque a gente não precisa acessar elas. Eu não preciso acessar as bancadas, né? A gente não tem essa necessidade. O que a gente precisa acessar, deixa aqui dentro, deixa exposto. Ó, eu ainda tenho um, dois espaços vazios aqui. Eu fiz todos os baús, eu fiz todos os armazéns, eu fiz os cofres aí que eu não tenho mais cofre para fazer, eu fiz os 2 cofres. Tem aqui uma bancada ainda que eu poderia, liberar espaço. Trouxe todo o correio,
todas as ferramentas cabem aqui dentro. Então, se vocês estão iniciando, dá para fazer um pouquinho menor essa base. Se vocês já estão mais avançados, dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí, que vai ser super eficiente, tá? E aí, por que que as bancadas estão dentro das paredes? Porque para fazer a bancada eu preciso de um piso. E para fazer uma parede protegida, eu também preciso de um piso. Então eu coloco a bancada no piso que eu preciso evoluir a parede. Então todas essas paredes verdes, que são as minhas mais evoluídas aqui, eu tenho bancadas nível alto. As bancadas de nível maior ficam nessas paredes, porque eu sou obrigado a evoluir o piso. E aí, para fazer a parede, eu já tenho o piso pronto, eu economizo o recurso aqui, tá? Pegaram a estratégia? A mesma coisa com os demais. Lembrando que nem todas as construções precisam de piso. Vou mostrar aqui, por exemplo, ó, a Ford não precisa, a fundição não precisa, o poço não precisa de piso. Então, existem alguns, se eu não me engano, o secador de couro também não vai precisar. Ó. Então, algumas construções eu coloco para ficar ali, né? Não é algo fundamental que esteja nessa posição, tá? Então, os móveis que exigem piso, coloquem para a parte de dentro, os móveis que vocês sempre vão evoluir primeiro, né? Que é a mesa de carpintaria, tá? Então, a minha mesa de carpintaria, por exemplo, ela já está nível 6, então ela precisa de um piso bom, né? Outro está nível 5 aqui. Então, a gente precisa de um piso melhor. Ela está onde? Está aqui nas regiões de dentro, tá? Então eu já fiz o piso, já fiz a parede, está protegido, eu faço essa primeira cerca aqui para fazer essa proteção. Então podem ver que a gente tem uma camada aqui, a gente tem duas camadas aqui e a gente tem uma terceira camada aqui embaixo ainda, tá? Por que fazer uma, por que fazer duas ou três camadas? Vai da estratégia de vocês. Como eu uso da estratégia de botar as bancadas dentro das paredes, né, eu fecho elas aqui, até porque como são oficinas, dificilmente a minha oficina está cheia de coisa para produzir, porque eu sempre vou produzindo, né? Eu sempre coloco para produzir rápido e nas 6 horas que o inimigo tem para atacar, ele já terminou de produzir o que tiver para produzir. Ele vai destruir, mas isso só vai atrasar ele destruir essa construção, né? Ele destruir essa bancada. Então isso é bom, a gente ganha tempo quando o inimigo está destruindo essa bancada, beleza? E para acessar elas, eu uso esse menu aqui da direita, né? Tem as bancadas aqui, acesso as bancadas, quero ver o tear. Abre o tear, quero ver a fundição, abre a fundição. Então facilita bastante essa utilização dessa estratégia, tá? Se vocês só fizerem duas camadas, né? Duas linhas aqui, vai encher de construção, tá? Se tirasse essa terceira aqui, é quase completar de construção. Aí toda a proteção que vocês querem fazer, vocês vão precisar colocar do lado externo. E está tudo bem, pode colocar. Como a gente já falou, né? Essas proteções servem para atrasar o inimigo. As estacas aí talvez dão um pouco de dano. Como eu sempre deixo a evolução das paredes por último, assim que eu libero um espaço, eu começo a fazer arma, equipamento e evolução de bancadas ali para conseguir construir itens melhores. Eu sempre priorizo isso em cada upgrade que eu vou fazendo. Até porque quando a gente libera um território novo, fica bem difícil o jogo, a gente precisa se fortalecer, tá? Então, como eu vou focar nas outras coisas, eu não vou evoluir essas paredes tão rápido. Eu já estou no pântano e eu ainda não fiz as paredes do pântano aqui. Eu até posso fazer uma, duas, mas não vai dar para fazer muitas. E aí o que, que eu faço? Eu faço uma, duas, três, quatro camadas de parede para proteger dos inimigos. Os atacantes, eles vão vir com uma quantidade X de dinamite. Vou dar um exemplo aqui. Cada um vem com 3 dinamites. Isso quer dizer o quê? Que um vai estourar uma parede, o outro vai estourar outra parede, e o outro ele não vai vir do lado. Eles não vêm juntos, eles vêm espalhados aqui no mapa. Então vai vir um para essa parede, um para essa parede aqui, um outro vai atacar essa parede aqui, um outro vai vir para cá. Então, como eles vêm espalhados, eles vão destruir toda essa minha primeira faixa aqui tranquilamente. Eles vão destruir com dinamite. Aí vai acabar as dinamites deles. Então até a parede de basalto já acabou a dinamite, porque ele vai usar dinamite aqui e vai usar dinamite aqui. Acabou a dinamite. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai destruir o que ele conseguir destruir aqui, essas paredes mais fracas, vai usar o machado aí, vai usar o machado para destruir a minha bancada, mas ele não vai ter dinamite para destruir a terceira parede. Então eu uso essa estratégia.
Isso, é mais fácil eu farmar uma parede de basalto do que eu farmar uma parede de granito. Então, eu vou evoluindo conforme eu vou recebendo os itens, vou fazer parada imprevista, vou fazer um ataque ao trem, vou fazer eh, todas as missões temporárias que aparecem aí, que tem vídeo no canal mostrando essas missões de maneira bem simples também, sem gastar recurso, até usando os animais. Então, tem bastante forma de conseguir recurso a longo prazo. E aí, esses recursos, conforme eu vou recebendo, não vou mais utilizando eles, para arma, para a evolução das bancadas, aí eles vão sobrando e eu vou fazendo essa evolução, tá? Então aqui, por exemplo, ó, falta só um pouquinho de ferro, já faço uma evolução aqui, mas aqui nas paredes eu já começo a não ter mais o, o granito, né? O granito aqui para fazer essas evoluções das outras paredes. Então, essa estratégia, eu dificulto a vida deles. Quando eles vêm, eles extraem bastante a base, realmente, tá? Eu gasto ali uns 5 minutinhos talvez, para fazer a recuperação dessa base por completo. Não é algo que me incomoda, porque eu não tenho o Super VIP aí, então tá tranquilo também essa estratégia para mim, tá? Tá bem confortável. Já testei, já recebi ataque, deixei eles atacarem até o final, não chega, tá? Não chega na terceira parede. Aqui eu acabei fazendo 3 camadas, justamente porque eu vou liberar agora terras boreais, e as terras boreais é um pouquinho mais complicado, então eu vou dar uma reforçadinha ainda com o que eu tiver de recurso aqui, para talvez evoluir essas paredes intermediárias ou essa parede frontal aqui, para eles terem um pouquinho mais de dificuldade, porque terras boreais, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então é bom eu defender. Mas aqui até Planalto, o Pântano, né? Tá bem tranquilo. Pessoal, se vocês tiverem outras estratégias, outras dicas, outras formas de fazer a base, aí, de forma de economizar, deixem nos comentários. Se vocês utilizarem dessa estratégia, comentem aí se funcionou no nível de vocês, né? No meu nível está super tranquilo aqui, está funcionando muito bem. Deixem o like, se inscrevam aí para apoiar o canal também. Dá bastante trabalho preparar esse material para vocês. Espero que tenham gostado e bom game a todos. Beleza? Valeu, um abraço.